gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo a todos vocês um dia abençoado e iluminado, tá bom? Cheio de muitas conquistas, realizações e principalmente muita saúde. Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Vamos dar início aos nossos estudos, hoje com ciências, lá na página 100. Podem abrir o livro, tá bom? Bem, hoje nós iremos abordar aqueles temas ali, ó, onde nós iremos falar sobre os seres vivos. Hoje, gente, nós iremos já para 2 conteúdos para darmos uma adiantada na terceira unidade, já que o tema os seres vivos é bem curtinho. Então, nós iremos, além de falar sobre os seres vivos, dar continuidade também lá onde nós iremos falar sobre os animais, ok? Então, sem muitas delongas, abram aí na página 100 e já vamos dar início, tá bom? Pronto? Então, vamos lá. Os seres vivos. Sabemos que nosso planeta é formado por seres vivos e elementos não vivos. Os seres vivos têm como característica nascer, crescer, capacidade para reproduzir, envelhecer e morrer. Por que falar aí capacidade para reproduzir? Porque nós poderíamos falar assim: tia, então todo ser vivo passa por todas essas etapas? Nem sempre, tá bom? Então nós temos a capacidade de reproduzir todo ser vivo? Sim. Mas tem pessoas que optam por não querer reproduzir, ou seja, ter outros descendentes, no caso os seres humanos, não é assim? Isso pode acontecer com os animais também, tia? Claro, pode ter algum animalzinho que não possa também reproduzir, tá certo? E no reino vegetal pode acontecer por conta de outros processos, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, envelhece e morre, mas nem sempre essas 5 etapas devem acontecer, porque a gente pode morrer antes também, não é verdade? Então, não é preciso que aconteça todas essas etapas, mas faz parte do ciclo da vida, as 5 etapas. Entendido? Então, vamos lá. Então, percebam aí, na imagenzinha que aparece aí um pintinho saindo do ovo, não é? Logo na segunda imagem ele já está na fase adulta, né? Ou jovem, aí cantando, não é? Na terceira imagem já reproduziu, já está aí com a sua família. E por último, o galinho morreu. Não foi isso? Próxima página. Elementos não vivos. Elementos não vivos são aqueles que não têm vida. Já está falando, elementos não vivos. Como a água, o ar, o solo, o calor e a luz do sol. Eles são muito importantes para os seres vivos, para a sobrevivência do planeta e estão organizados na natureza. O Sol é uma estrela que fornece luz e calor à Terra. Isso vocês já sabiam, né? Pois já havíamos estudado. Faz bem à nossa saúde e ajuda as plantas a crescerem. Apesar de ser importante para a nossa saúde, não devemos ficar muito tempo expostos ao sol. Os melhores horários para tomar sol são pela manhã, bem cedinho ou então no final da tarde. A exposição prolongada ao sol pode causar queimaduras graves e até insolação. Quando expomos nosso corpo aos raios solares nos horários adequados, ativamos a produção de vitamina D no nosso organismo, muito necessária para fortalecer nossos ossos. Muitas vezes estamos num ambiente rico em recursos naturais e não damos valor a ele.
Não procuramos saber como as coisas acontecem e qual é a ligação entre os elementos da natureza e nós. Para os seres vivos, um dos mais importantes elementos não vivos é o Sol. Existe uma diversidade muito grande de seres vivos e o homem, em épocas passadas, sentiu a necessidade de agrupá-los. Inicialmente, os seres vivos foram agrupados em dois grandes reinos, o reino vegetal e o reino animal. Então, antes acreditava-se que só existiam esses dois reinos, o vegetal e o animal. Depois, com o passar do tempo, com o avanço dos estudos, percebeu-se que era necessário haver outras divisões, que nós vamos ver a seguir. Mas antes, tente descobrir, tá? Por que o nível da água do mar varia? Por que será? Por que a água do mar é salgada? Fiquem aí com esse pontinho de interrogação. Quem descobrir, me manda lá no PV, tá bom? Vamos lá na página 102. Classificação dos seres vivos. Atualmente, os seres vivos são classificados em 5 reinos. Então, percebam a diferença. Antes, a divisão era somente em 2 grandes reinos. Por sua vez, agora foram divididos, até a atualidade, em 5 reinos. Vamos estudar cada um deles. Então, nós vamos ter o reino dos moneras, que é representado por bactérias e cianobactérias. Temos também o reino dos protistas, representado pelos protozoários e pelas algas. Em seguida, temos o reino dos fungos, representado pelos fungos, como os cogumelos e os bolores. Reino das plantas, representado pela variedade de plantas que existe no planeta. E temos também o reino dos animais, representado pelos diversos animais que existem no planeta. Inclusive o ser humano faz parte desse reino animal, né? Pois nós somos também animais, porém animais racionais, ok? Muito bem, então como eu falei para vocês, já vamos aí adiantar nas atividades e já passar para o conteúdo seguinte. Aliás, dando continuidade sobre os seres vivos, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão é assim: atualmente, em quantos reinos estão classificados os seres vivos? Acabamos de falar. Quais são os 5 reinos que formam todo o sistema? Muito bem, isso mesmo. Em 5, dos moneras, dos protistas, dos animais, dos fungos e das plantas. É isso mesmo, podem colocar aí. Segunda questão. Essa daqui é uma pesquisa. Aí tá falando. Faça uma pesquisa escolhendo alguns exemplos de seres vivos. Não deixe de classificá-los em seus reinos. Então, aí é com vocês. Vai ficar como uma questãozinha para casa, tá? Pronto. Na terceira tem assim: escreva abaixo 3 exemplos de grupos de classificação dos seres vivos. Então, vamos lá? Reino dos animais, das plantas e dos moneras. Mas quem quiser colocar, alternar entre os outros 2 reinos que não estão, que nós não falamos agora, podem também, ok? Quarta, o que caracteriza os seres vivos? Lembra que nós vimos no início? O que é que caracteriza os seres vivos? Eles têm um diferencial dos seres não vivos. Qual é? Exatamente, é exatamente isso aí. É o ciclo, não é? O nosso ciclo, que é o quê? Nascer, crescer, reproduzir-se, envelhecer e morrer. Pronto, isso é o que nos diferencia. Eu nos coloco também, porque nós também fazemos parte, né? Parte disso. Então, nós nascemos, crescemos,
reproduzimos, envelhecemos e morremos, tá bom? Quinta, o que são elementos não vivos? Bem facinho aí, não é? Muito bem, elementos que não têm vida. Sexta questão. Encontre no diagrama abaixo o nome de seres vivos e elementos não vivos. Então, aí tem alguns, tá? Como eu estou falando para vocês, fazendo com vocês, eu já vou dizer o que é que vocês vão encontrar aí, para depois a gente já resolver a letra A, que faz parte aí também, tá bom? Então, nós vamos encontrar calor, nós vamos encontrar algas, luz, pássaros, água, solo, plantas, ar, bactérias e fungos. Depois que você encontrar no diagrama, aí você vai fazer o quê? Separá-los nas colunas abaixo. Então, tem aí seres vivos. Todos os seres que forem vivos, coloca aí nessa coluna. E os elementos não vivos na outra coluna. Seres vivos, pássaros, plantas, fungos, bactérias e algas, porque são essas palavrinhas que você irá encontrar no diagrama, tá bom? E dos elementos não vivos, calor, luz, solo, ar e água. Pronto? É isso aí. Bom, então já vamos dar continuidade ao conteúdo na página 105, onde nós iremos falar sobre os animais, ok? Os animais são seres vivos que possuem a capacidade de se relacionar com os iguais e com os de outras espécies. Essa relação acontece em busca de alimentação, reprodução e proteção. Olha o exemplo aí da ararinha azul e o rei leão, não é? Quando a relação beneficia todos os animais envolvidos, ou apenas um deles, mas sem prejuízo ao outro, dizemos que ela é positiva ou harmônica. Como exemplo, temos as sociedades. Nas sociedades, os animais da mesma espécie se organizam e colaboram para a realização de atividades que garantem a sobrevivência, proteção, alimentação e reprodução. Fazem isso de forma organizada e obedecem a uma hierarquia. As formigas soldados são maiores do que as operárias e a formiga rainha é grande e põe ovos. Nessa relação, todos são beneficiados. Então, aqui são exemplos de animais que convivem em sociedade. Fora esse exemplo aí também, nós temos as abelhas, né? Também é um exemplo de animais que vivem em sociedade. E engraçado, gente, que cada um tem a sua responsabilidade. Entenderam? Cada um tem lá o seu papelzinho para cumprir, para fazer. E se um deixar de fazer, pronto, aí vai desandar todo o trabalho. Não é interessante? Bem interessante, né? Se nós pudéssemos abrir um formigueiro, sabe o que era que nós iríamos encontrar lá? Tudo bem dividido. É como se fosse uma casa. Vocês sabiam disso? Podem pesquisar. Tem a partezinha lá onde é guardado, que é tipo como berçário, onde ficam os ovos, né? Das próximas formiguinhas que vão nascer. Tem lá tipo a despensa, que é onde as formiguinhas guardam lá todo o estoque de alimento. É bem interessante. Se vocês quiserem saber mais sobre os formigueiros, façam essa pesquisa que é bem interessante, tá bom? Ok. Na página 106, outro exemplo de relação positiva é o inquilinismo. Nesse tipo de associação, apenas um dos animais se beneficia, porém o outro não sai prejudicado. Os peixes chamados fierácea, conhecidos como peixes agulhas, vivem dentro do corpo dos pepinos do mar, nos quais encontram abrigo e proteção. Eles saem apenas para se alimentar e voltam. Neste caso,
não há nenhum prejuízo para os pepinos do mar. Olha só que legal. Quando ocorre o prejuízo para pelo menos uma das espécies que se relacionam, dizemos que essa relação é negativa ou desarmônica, o contrário da outra, não é? Como exemplo, citamos o parasitismo. Nessa relação entre seres de espécies diferentes, há o prejuízo para um dos participantes. Claro, né? Se é negativo, então alguém vai ter que sofrer aí as consequências, né? O parasita vive dentro ou sobre o corpo do outro e daí retira o seu alimento, enquanto o hospedeiro é a espécie que sofre as consequências. A pulga é um parasita que vive sobre o corpo do cão e se alimenta de seu sangue. As lombrigas e os vermes são parasitas que vivem no interior do corpo de animais, inclusive dos humanos. Uma grande quantidade desses animais pode causar a morte do hospedeiro. Pronto, então esse tipo de relação aí, realmente para o hospedeiro, o hospedeiro é quem? É aquele que vai hospedar esse serzinho aí, que vai retirar tudo que ele precisa, prejudicando o outro. Olha que coisa chata, não é? Temos como esse... Pronto. Entenderam aí a diferença? Claro, né? Tá bem fácil aí de identificar a relação positiva e a relação negativa, tá bom? Vamos para a atividade? Vamos lá, página 107. Primeira questão. Complete os espaços das alternativas usando as palavras do quadro. Nós temos aí inquilinismo, hospedeiro, animais, desarmônica, parasita e positiva. Todas essas palavrinhas nós acabamos de ver, acabamos de ouvi-las e sabemos o que cada um representa, não é? Então vamos lá. Letra A. Os tracinhos são seres vivos que possuem a capacidade de se relacionar com os iguais e com os de outras espécies. Quem são eles? Muito bem, os animais. Não podem completar aí na letra A. Os animais. Letra B. Quando a relação beneficia todos os animais envolvidos ou apenas um deles, sem prejuízo ao outro, dizemos que ela é o quê? Positiva, pode colocar. Ou harmônica. C. No tracinho, apenas um dos animais se beneficia, porém o outro não sai prejudicado. Vocês lembram lá o exemplozinho lá do peixinho que se esconde lá nos pepinos? Isso, é isso aí mesmo. Inquilinismo. D. Quando ocorre o prejuízo para uma das espécies que se relacionam, dizemos que ela é negativa ou desarmônica. Muito bem. E letra E, no parasitismo, um dos animais é o parasita, que vive dentro ou sobre o corpo do outro e daí retira o seu alimento, e o outro é o hospedeiro. Joia. Segunda questão. Escreva H para relação harmônica e D para desarmônica, ou seja, um é contrário da outra. Os peixes chamados fieraspe vivem dentro do corpo dos pepinos do mar, onde encontram abrigo e proteção. Eles saem apenas para se alimentar e voltam. Lembram aí? Tem prejuízo para algumas das partes? Não, então ela é harmônica. Pode colocar o H aí. A pulga é um parasita que vive sobre o corpo do cão e se alimenta do sangue dele. Só ele se beneficia, esse parasita. Então, é desarmônica. Pode colocar o D aí. Ótimo. Na página 108, na terceira questão, tem assim. Escreva com suas palavras o que você compreende por letra A, relação positiva ou harmônica. Letra B, relação negativa ou desarmônica. Questãozinha para casa também, porque é resposta pessoal. Quarta questão.
Pinte as afirmativas verdadeiras. Vamos lá? Os animais se relacionam com outros de sua espécie ou de espécies diferentes. Está correta essa afirmativa? Está sim, então pode pintar aí, tá bom? A lombriga é um exemplo de relação harmônica. É? A lombriga faz bem? De jeito nenhum. Os animais se relacionam com outros animais em busca de alimento, reprodução e proteção. É verdade? É verdade. Uma grande quantidade de vermes pode causar a morte do hospedeiro. Verdade também. A relação entre a pulga e o cão é um exemplo de relação harmônica. É verdade? De jeito nenhum. Quinta questão. Converse com seus familiares a respeito dos prejuízos causados à nossa saúde pelos parasitas que se instalam em nosso corpo. Em seguida, registre suas conclusões no espaço abaixo. Questãozinha pessoal também. Tá bom, meus amores? Bom, o próximo conteúdo vai ficar para a próxima aula, que também é dando continuidade a esse mesmo conteúdo. Ok? Por hoje é só. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vai lá no PV, tá? Que eu estou lá sempre para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima!